Eu tenho aqui uma palavra de Deus. O meu tema separado para essa noite é o tema para virar. Eu preciso virar. Mas eu preciso virar o quê? Quando escrevi o tema, eu escrevi assim: para virar, eu preciso virar reticências. Porque agora vai caber em nós a responsabilidade e a capacidade do que nós enxergamos e necessitamos virar. Pode ser que essa mensagem ela desperte você para alguma coisa que você esteja distraído sobre a necessidade de mudar, de virar. Então, assim, muito dessa mensagem, muito desta série de mensagens vai passar pela responsabilidade sua e minha de virar alguma coisa para que alguma coisa de fato vire na nossa vida. Você está entendendo? Porque assim, seria muito romântico a gente chegar aqui e dizer assim: gente, vai virar, o povo dá glória e tal. Mas vai virar, tudo bem, eu creio. Mas como? É aqui que eu amo cada vez mais a minha igreja, porque nós estamos ferramentando o povo. Eu quero virar, mas eu tenho que aprender como. E às vezes o como não é do jeito que a gente gosta muito. Prontos para a palavra de Deus? O texto está em Deuteronômio, capítulo 30, versos de 1 a 3. Deuteronômio, um texto do Antigo Testamento, mas que tem referência direta com o assunto. Vou passear na Bíblia, peço que você preste bem atenção. Deuteronômio, capítulo 30, versos de 1 a 3. No futuro, quando vocês experimentarem todas as bênçãos e maldições que lhes relatei, ou Deus pessoal, né, conversando, é como se tivesse uma conversa na sala. No futuro, quando vocês experimentarem todas as bênçãos e maldições que lhes relatei, e quando estiverem vivendo entre as nações onde o Senhor, seu Deus, os exilou, levem todas estas instruções a sério. No contexto, você vai entendendo, nos capítulos anteriores, o que Deus queria falar sobre a questão da obediência e tal. Se nessa ocasião vocês e seus filhos voltarem para o Senhor seu Deus, e se obedecerem de todo o coração e de toda a alma a todos os mandamentos que hoje lhes dou, então o Senhor, seu Deus, restaurará a sua situação. Estamos no ano da restituição. Mas olha que interessante, ó. Aqui eu vou substituir, né? Não, a restauração está dentro, estamos vivendo, mas vamos mudar a palavra restaurará a sua situação para ele fará uma virada. Então vamos juntos, vamos ler aqui, ó. Assim, ó, juntos nós aqui, ó. Então o Senhor, seu Deus... Puxa, nem sai, tá dando certo, vai. Então o Senhor, seu Deus, virará a minha situação. Vamos de novo? 1, 2, 3. Então, assim, ó. Então o Senhor, meu Deus, fica melhor, né? Porque aí no texto ele está falando diretamente com o povo. Vamos lá. Então o Senhor, meu Deus. 1, 2, 3. Bom, mais ou menos. Para terminar, agora o último aqui. Então o Senhor, meu Deus, virará a minha situação, ok? Vamos lá de novo. 1, 2, 3. Virará a sua situação. Eu creio. Você dá um aplauso para Jesus, né, gente? Ele terá misericórdia de vocês e os reunirá de todas as nações por onde os espalhou. É uma palavra diretamente ligada ao povo judeu, ao povo de Israel, mas que nós usamos para contextualizar o tema. Para virar, eu preciso virar. E virar o quê? Bom, gente, virar é alteração visível, espacial. Aqui, ó. Algo que está no espaço, no palpável, no físico, e nós mudamos de posição, sim ou não? Então, se há uma folha virada, eu vou virar para o outro lado, eu altero a característica da posição física dela. Na vida,
muitas vezes nós precisamos experimentar uma virada, porque nós estamos com uma face só. E aí aquilo está incomodando, atrapalhando, aquilo não está trazendo paz, situações em que nós nos envolvemos, situações em que nós criamos, e aí aquela folha precisa ser virada. E como viramos uma situação dessa? Bom, podia haver um anjo vir aqui virar, virou assim, um anjo virou a folha. Podia um vento, o vento virou a folha, virou a folha. Espacialmente falando, fisicamente falando, virou. Mas eu também posso usar a minha mão para virar a folha. E é sobre isso que eu quero falar. Nós, pelo poder da palavra de Deus, debaixo do trabalho, da cooperação do Espírito Santo, temos a capacidade de nós, com as nossas mãos, pastora Jalé, virar a folha. É sobre isso. Então, para eu virar na vida, para 2024 virar, para que a minha história vire, para que coisas que não estão bem encaixadas virem, eu preciso virar, e eu vou dar para você algumas coisas que a gente pode virar. A primeira. Está pronto? Eu preciso virar o ambiente das distrações, vindas dos relacionamentos e das influências que não promovem efetividade. É longo, mas tenha calma. Para virar na minha vida, eu preciso virar. Você não quer ferramentas? Você e eu precisamos virar ambiente das distrações, vindas dos relacionamentos e das influências que não promovem efetividade. É fácil de resumir isso aqui. Muitas vezes nós estamos andando com gente errada. E coisas na nossa vida se mantêm porque nós mantemos as pessoas erradas na nossa história. Muita coisa não vira, Fernanda, porque nós não viramos algumas pessoas. E olha só, não adianta esperar anjo para fazer isso, porque quem tem que colocar a mão para virar é você e eu mesmo. Às vezes, gente, a gente cai na malha da confiança excessiva. Confiamos demais, entregamos demais nosso coração, achamos que essas pessoas são confidentes, e no fundo, elas não estão promovendo efetividade na nossa história. Porque é muito comum que nós nos tornemos semelhantes àqueles que nós andamos. Os caras estão estudando cada vez mais a ciência do comportamento, a neurociência, a psicologia, eles estão estudando cada vez mais o universo, a órbita em que você está inserido desde que você se tornou alguém no mundo. E eles dizem, observe as 5 próximas pessoas de você, é exatamente com quem você se parece. Então, se você tem relacionamentos tóxicos, fofoqueiros, se você tem relacionamentos que te distraem e levam você para o campo da ausência, da omissão, se essas 5 pessoas imediatas, elas estão andando com comportamentos desajustados, falas desajustadas, quebra de princípios, desorganização. Os caras chegaram à conclusão, ciência, gente, de que as 5 pessoas próximas, mais próximas de você, são as que determinarão sua organização ou não. A organização das ideias, a organização das coisas e a organização da vida. As 5 pessoas mais próximas podem ser efetivas ou nocivas. Então, como é que você e eu, gente, aqui é para pensar, gente, eu amo a palavra por isso. Como é que nós queremos virar na nossa vida em 2024 se as pessoas que nós estamos andando próximos ainda estão nos colocando em ambiente de distrações ou nocivos? Eu tenho uma notícia triste, quer saber? Não vai virar. Porque se você e eu não alterarmos o ambiente das distrações, os relacionamentos e as influências que recebemos, nós não vamos virar. Quais são as influências que você tem recebido, por exemplo, de intelecto? O que você tem lido? O que você tem pesquisado? Qual é a sua igreja?
Qual é o seu ambiente de absorção de ideias? Aonde está? Feliz aqueles que são membros dessa igreja. Não somos melhores do que ninguém, mas estamos inseridos num ambiente que repele as distrações e promove a efetividade. Porque, por exemplo, quem ouviu a mensagem que nós ouvimos domingo aqui nessa igreja, à noite, papai do céu. Irmão, se eu fosse você, eu mandei essa mensagem para algumas pessoas que eu conheço. Eu disse, assiste isso aí, cara. Que isso aqui é ferramenta para mudar a vida. Porque a gente quer muito virar, gente. Mas a gente mesmo não se vira. Eu vou ler um texto, Provérbios capítulo 4, 25 a 27. O texto diz assim: os teus olhos olhem para frente. Quem olha para frente não se distrai à toa. Porque assim, você está aqui no carro, ou está caminhando, olhou para o lado, filho, é distração. Então quem olha para frente está preocupado com a direção correta. Placa, GPS, ok. E as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. É reforçando que aquilo que está à sua frente precisa ser respeitado. E se você se distrai, você acaba anulando a importância do que está na sua frente. Muita gente está com a vida desajustada porque anda se distraindo com os lados, quando na verdade era para estar olhando o propósito de Deus. Por isso que eu citei a mensagem de domingo aqui. Você precisa ouvir essa mensagem. Quem não ouviu essa mensagem aqui, levanta a mão. Não é pecado não, fica tranquilo. Quem não ouviu a mensagem de domingo à noite, aqui nessa igreja, pregada pelo apóstolo Léo, quem não ouviu? Não ouviu. Pega o YouTube da igreja. Rogo-vos pela compaixão de Cristo, igual diz o apóstolo Paulo, que pegueis o vídeo do YouTube e assista. Assistis. Assisti vós. Então, pega lá o vídeo e assiste. A mensagem está disponibilizada já no canal da nossa igreja oficial. Tem até no Spotify, já. Você pode, nos grupos da igreja está espalhado, assista. Por que eu estou dizendo isso? Porque ela vai contribuir com o trilho. Ela foi o preparatório do trilho dessa série de mensagens. Então você não pode perder essa oportunidade. Tá bom? Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam ordenados. Porque quem está olhando para frente ordena o caminho, ordena a vida, organiza a vida. Quem está distraído, coloca a vida em risco. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Amém? Eu li esse texto para mostrar o seguinte: se você e eu nos deixarmos absorver pelo ambiente das distrações, nós nunca alcançaremos efetividade. Então, qual é a conversa que você está ouvindo? Com quem você está sentando? Quem se insere no lugar errado, desfruta de ausência de paz. Tem gente entrando em guerra porque se inseriu no ambiente errado, para as pessoas erradas, com as pessoas erradas. E quer ver mais? Nem todo o acesso que você dá ou entra é um acesso efetivo. Tem coisa na nossa vida que a gente está experimentando porque os acessos que nós demos ou que nós entramos são acessos ruins, de gente complicada, de gente que não teme a Deus, de gente que não quer nada com realmente viver efetivo, seriedade, numa vida contra o pecado, vivendo uma vida limpa, mesmo com as deficiências, mas lutando para andar limpo diante de Deus. Então, como é que você está dando acesso? A quem você está dando acesso? E aonde você tem acessado? Entende? Para virar no ano 2020, eu quero virar muito, mas quem está acessando a sua vida? Quais os comichões você tem ouvido? Ou o que está saindo da sua boca, o acesso em que você mesmo dá? Não fiquem bravos comigo. Tem acesso que Deus está fechando, mas você e eu queremos continuar insistindo. Deus está dizendo assim, é hora de fechar, e a gente está insistindo em abrir. Quanto eu já quebrei a cara na vida
que eu sabia que Deus estava dizendo, aqui eu fechei uma porta, é o que eu ouvi aqui no domingo. Se você não aprender quando termina um ciclo, você não estará preparado para o início de um próximo, querido. Se você distrair desse detalhe, você perde as grandes oportunidades que vêm para aqueles que estão olhando para frente. Aí você vai dizer assim, mas aquele está indo, aquela está indo. Pois é, porque eles devem estar olhando para frente mais efetivamente do que para os lados das distrações. Querido e querida, nós queremos subir teu nível. Esta é uma série de mensagens que, pelo poder da palavra, a gente quer sacudir para você subir o nível. Então, como é que você e eu vamos subir o nível? Como é que vamos subir o nível se nós vamos continuar insistindo em abrir aquilo que Deus já disse? Tá na hora de fechar. Tem relacionamento que você precisa fechar hoje. Tem conversa que você está tendo que você tem que fechar hoje. Deus está dizendo para você assim, fecha hoje. Eu estou te dando uma chance. Porque o estrago nos próximos anos, ele é causado por aquilo que hoje nós estamos provocando. Nos próximos anos que vêm pela frente, às vezes uma decisão errada hoje, ela vai dar desgaste durante 5 anos, que você poderia ter evitado nos dias de hoje. Você está entendendo o que eu quero dizer? Você está comigo ainda aqui, amém? Ou eu estou sozinho aqui? Não, eu sei que você está aí. Tem gente que quer virar na vida, mas não vira as influências negativas. Continua recebendo como um sol sem se tapar, e os raios ultravioletas das influências ainda estão te alcançando. Ou você cria um filtro pela palavra de Deus, ou esse raio de influências vai continuar deturpando as coisas boas que você tem. Rapaz, tem gente que eu vi caminhar muito legal, mas depois começou a andar com meio que uns 5 ao redor e se tornou nociva. Tem gente que tinha um coração bondoso e gracioso, mas se corrompeu e se tornou malicioso porque andou com gente que não deveria andar. Quem é que você está permitindo influenciar na sua vida? Tem gente que quer virar na vida, mas acaba virando a vida do avesso. Pastor, isso já é uma palavrinha mais legal, não? Eu queria. Mas eu estou debaixo de uma autoridade da igreja para liberar uma palavra sobre a sua vida, para você melhorar e crescer. Porque assim você vai ter mais efetividade. Então, se você não virar a vida como tem que virar, a vida vai virar do avesso com você. Porque você, quem sabe, nós aqui, eu me incluo, gente, estamos entregando o nosso coração a quem não promove efetividade. Tem gente que não foi constituída para mudar alguma coisa na sua vida. Gente é descartável. É uma palavra dura, né? Mas tem hora que a gente tem que fechar acessos. Eu não digo descartar, mas fechar acessos. Porque nem todo mundo vai promover na sua vida efetividade. Até aqui tudo bem? Para virar então 2024, o que você precisa? Tomar cuidado com os ambientes de distrações e com as influências que não promovem efetividade. Número 2. Quer virar em 2024, sim ou não? Ainda tem alguém aqui ou só salvou aí os 5? Amém. Então vire as insistências que afetam a gestão. A isso eu chamo de teimosia. Você pode fazer de tudo em 2024. Você vai até plantar semente aqui, financeira, oferta, oração, jejum, orar muito, ungir óleo. Chegar aqui para o apóstolo, para os pastores, assim, olha querido, você vai, aleluia, eu preciso da bênção do Senhor, bota a mão na minha cabeça e tal, tudo bem. Mas se você não gerir a sua vida por causa da teimosia, eu não sei se vai dar muito certo, virar. Então assim, as insistências que afetam a gestão, a isto eu estou dando o nome de teimosia. Como a gente é teimoso, né, gente? Vamos ver a Bíblia? Jeremias capítulo 13, versos 9 e 10. Assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer o orgulho de Judá e de Jerusalém. Este povo perverso não quer me ouvir. Seguem os desejos teimosos de seu coração e adoram outros deuses, portanto, eles se tornarão semelhantes a esse cinto, ou seja, não servirão para nada. Quando eu li esse texto eu tremi, porque eu falei assim, rapaz, quer dizer então, quando a gente teima, torna-se teimoso para avançar dentro da palavra de Deus e dos princípios, a gente na verdade se torna
nada. É como alguém que olha para a gente e a gente não tem expressão nenhuma. Muito do que a gente vive, gente, é por causa do desajuste e pelo fato de nós continuarmos insistindo em algo. Se você quiser virar a sua vida, você precisa o quê? Você precisa sair da teimosia. Porque se você e eu, nós temos uma tendência a nos tornarmos teimosos. Nós temos uma tendência a rejeitar e querer fazer do jeito que nós queremos. As pessoas mais difíceis são gente igual a gente assim, vou me incluir, que não permite ser moldado, mas continua teimoso. É a esposa que chega para o marido e fala assim: você é muito teimoso. Você está vendo quem está quebrando a cara toda hora? É o marido que chega para a esposa e fala: você é muito teimosa. Está vendo que nós estamos envolvidos sempre numa conversa errada? Porque é teimosia. Gente, teimosia é saber que está indo na direção certa, mas ou melhor, saber que está indo na direção errada, mas manter o curso. Isso é teimosia. Eu sei que eu estou indo na direção errada. Tem gente dizendo: você está errado, você não está na direção certa, mas mesmo assim eu mantenho o curso. Isso é teimosia. Para virar na sua vida algumas coisas, vai ser necessário que você observe, nós observemos, e a gente percebe assim: peraí, isso aqui eu não posso mais continuar teimando, porque não deu certo em 2023, não deu certo em 2022, e não vai dar certo em 2024, gente. Essa teimosia tem que ser abandonada, sabe por quê? Porque a teimosia, ela bajula a nossa vaidade. Toda vez que nós insistimos nos nossos atos teimosos, na verdade a gente está bajulando o nosso ego. É porque a gente é tão teimoso que a gente fica orgulhoso. É Deus falando com Israel: vocês são teimosos e orgulhosos. Porque, gente, a teimosia é irmã do orgulho. Eu não estou falando insistência. Insistir quando é positivo. Então assim, eu vou insistir em estudar, eu vou insistir em trabalhar, eu vou insistir em atuar, eu vou insistir em mudar, eu vou insistir em organizar. Eu estou insistindo, ok, aí está tudo bem. Agora, eu vou teimar em não mudar, eu vou teimar em não fazer, eu vou teimar em não trabalhar, eu vou teimar em não aceitar. Querido, teimosia é irmã do orgulho. E a Bíblia fala sobre orgulho. O orgulho precede a queda. Então, o insistir não está errado, mas teimar no óbvio, aí já virou tolice. Filho, será que você não está percebendo que isso aí que você está insistindo, essa gente que você anda, essa desorganização está te levando à ruína? Então para de teimar, diminui a crista e reconheça que ainda tem uma oportunidade de mudar para virar alguma coisa na sua vida. Entende? Você está entendendo como, se a gente não observar em nós algumas coisas para mudança, a gente pode profetizar todas as viradas de 2024, elas não vão acontecer nem na sua vida nem na minha. Porque depende da gente virar a folha. Amém, gente? Amém. Algumas coisas podiam estar bem melhores e elas não estão porque nós optamos pela teimosia. Você vê muitas vezes na Bíblia homens que poderiam estar mais felizes, mas optaram pela teimosia. E porque teimaram, viram a ruína, viram a desgraça. Porque teimaram, deixaram de desfrutar coisas nobres de Deus. Gente, chega de teimosia. Então eu já ensinei para você, ou melhor, compartilhei com você, que para virar é necessário alterar o ambiente das distrações, melhor sair. E cuidado com as influências que não promovem efetividade. Para virar, sai da teimosia. That's it. Sai da teimosia. E assim,
pastor, mas dá uns exemplos aí. Eu ficaria aqui a noite toda esgotando. Mas o teimoso é cada um de nós aqui. E a gente sabe onde a gente está teimando. Deus está falando com pessoas aqui. Porque essa é uma noite que o Espírito Santo está consertando algumas coisas. E Ele está dizendo para você, lá no fundo do seu coração, essa teimosia está irmando orgulho, filho. Essa teimosia está irmando orgulho, filha. Então é hora de você mudar isso aí. Terceiro, para a gente terminar, essa é a última lição. Que adianta virar se a gente não virar a chave da obediência aos princípios? Nos últimos dias temos falado muito sobre princípios aqui na igreja. E o que são princípios? Princípios são os norteadores. Princípios são os fundamentos que Deus estabeleceu na palavra dele. E que se você ler de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar eles permeados. Alguns estão expressos, estão evidentes. São textos claros, como a lei, assim. Outros estão nas entrelinhas, que você lendo a palavra de Deus e conhecendo, você percebe, ali está um princípio estabelecido por Deus. Então eu vou dar 4 exemplos de princípios da Bíblia, tá bom? Sim ou não? Amém? Tá. O primeiro exemplo de princípio, uma chave da obediência que a gente pode virar para virar a nossa vida, o primeiro princípio que eu quero expor é o princípio dos 2 senhores. Eles estão na tela? Eles têm a tela para mim? Tem. Esse é o primeiro princípio, dos 2 senhores. A gente percebe que tem muita gente que quer virar na vida, mas eles não aprenderam esse princípio dos 2 senhores. Olha o texto de Jesus, em Lucas capítulo 16, verso 13. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus está fazendo ele está traçando uma linha direta com o dinheiro e Deus, tudo bem, mas mais do que isso, ele está estabelecendo um fundamento, que é muito simples a gente entender. Quer ver? Pega 2 trabalhos. A pergunta é, você é efetivo em 2? Aleluia. Pega 2 tarefas para fazer, tarefas importantes. Você consegue ser efetivo nas 2? Aí Jesus está ensinando uma coisa, dentro do princípio. Você precisa escolher o que você quer. E, gente, a gente vai teimar, bater, fazer tudo, fazer esforço, e todos nós caímos nestas armadilhas. Este princípio dos 2 senhores, ele vale para muita coisa na vida. Eu vou fazer aqui, então eu vou estudar essa carreira, e depois eu também vou, ao mesmo tempo eu vou estudar. Não, filho, você se concentra numa, porque você vai desprezar a outra. Porque eu tenho vários relacionamentos e namoros, então não dá certo. Escolhe uma pessoa e com ela que você se dedica. Porque senão você vai ver as consequências da quebra dos 2 senhores. Olha o que está dizendo Jesus. Ou você vai amar e odiar o outro. Ou seja, se você der espaço para um outro senhor no seu coração, um deles você vai odiar. Se eu der espaço para uma outra mulher, uma delas eu vou odiar. Se eu der espaço para um outro marido, um deles eu vou odiar. Se eu der espaço a um outro líder espiritual, um deles eu vou odiar. Porque Deus me coloca debaixo de uma direção. Eu não estou dizendo aqui que marido é senhor, que mulher é senhor. Você está entendendo o que eu quero dizer, tá? O que eu quero dizer é que se você pode optar em escolher, escolha. Mas não fique no neutro. Jesus está dizendo que o princípio dos 2 senhores é o da neutralidade. Se você não escolhe, você fica no muro. E quem está acima do muro, em cima do muro, nunca escolhe o seu lado. Eu vejo gente que entra em estado de guerra, de perturbações, de conversas fiadas. Por quê? Porque não sabe escolher o lado. Aí uma hora está ouvindo aqui, outra hora está ouvindo ali, aqui, e está sempre na neutralidade. Queridão, na palavra de Deus não tem como escolher neutralidade. Porque Jesus deixou claro no livro do Apocalipse, ou você é quente ou você é frio. Porque se você for morno, eu vou te vomitar da minha boca. Essa é uma igreja que está aprendendo a não ser vomitada. Diga assim, eu não quero ser vomitado. Você vai receber a bênção, viver na bênção de não ser vomitado, desde que você aprenda a não agradar 2 senhores.
Escolhe seu lado. Escolhe a palavra. Me perguntaram qual é o lado que se escolhe em um conflito dentro da igreja. Eu escolho o lado da palavra. Não é isso? A gente tem falado muito esses dias. Eu escolho a palavra. Aí o lado da palavra é onde a gente fica. Porque o lado da palavra é o lado que Deus fica. Segundo princípio. Estou caminhando para o final. Segundo princípio. Esses estão expressos na Bíblia. O segundo princípio é o do descanso. Desse modo, em Gênesis capítulo 2, versos 1 a 2. Desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou do seu trabalho. Gente, quem não respeita descanso, experimenta colapso. E às vezes o descanso não é só de parar de trabalhar. O descanso também é até de parar de pensar, parar de ouvir, parar de falar. Às vezes descansar não é viajar para algum lugar. Às vezes descansar é dar atenção à sua família. Às vezes descansar não é você se aventurar nos veleiros da vida. Às vezes descansar é dedicar sua vida às coisas de Deus. Porque quem dedica as coisas de Deus está descansando. Eu fico admirado com gente, rapaz, aí assim, e nós erramos todos se a gente deixar, porque esse mundo das distrações. Mas eu fico olhando às vezes a coragem de algumas pessoas, eles trocam um domingo para servir a Deus e vão servir outros senhores. E se eu não vigiar, eu caio no mesmo laço. Porque nós temos uma ideia de que quando estamos na igreja, a gente está meio cansado, porque eu trabalhei a semana toda, então eu estou muito cansado, aí eu preciso descansar. E o descansar é dormir. Tudo bem, gente, descansar é dormir, mas aquele que está na presença do Senhor, descansa no Senhor também. O domingo é do Senhor, gente. Domingo é para dar para Deus. É descanso, também é descanso. Quem não respeita o descanso físico, entra em colapso. Então, agora falando mais naturalmente, a gente também precisa parar um pouquinho para pelo menos descansar alguma coisa. Tem que fazer, porque senão o organismo diz, chega. E tem uma hora que, ó, basta, e aí já era. Aí só aquele barulhinho do hospital assim, pi, pi. Porque quem não respeita descanso entra em colapso. Então aqui está um princípio expresso na Bíblia. Eu quero virar na vida. Quer virar? Organiza melhor a vida, porque você pode até trabalhar com os trabalhos que você tem que fazer, mas você tem que aprender que o dólar não pode ser o seu senhor quando você precisa descansar para ter efetividade. Nós precisamos de um povo mais efetivo e descansado menos do que um povo rico e fora da presença de Deus. Precisamos de um povo efetivo e descansado, mais, obviamente, aí mais do que um povo rico e fora da presença de Deus. Porque aí nosso trabalho foi em vão. Então aprenda o princípio de descansar, amém? Amém. Mas também tem um terceiro princípio, coloca na tela, é o princípio da honra. Olha a Bíblia, ó. Gente, isso aqui é Bíblia só, não vou fazer mais nada aqui, estou lendo a Bíblia. Portanto, assim se declara, o Senhor Deus de Israel, prometi que membros de sua família da tribo de Levi sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, declara o Senhor, isso não acontecerá. Deus estava irado aqui, falou assim, não vai acontecer. Não vai acontecer, não quero que aconteça. Mas por quê, Senhor? Porque eu honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Esse aqui é o chamado princípio da honra. Gente, quem não honra memória, não está pronto para desfrutar de coisas boas no futuro. Porque geralmente quem não honra a memória é ingrato. E a ingratidão, ela bloqueia o futuro. Quem não honra pai e mãe, não prolonga o dia na terra, está na Bíblia. Quem não honra a autoridade espiritual da igreja, líder de igreja, na verdade está buscando ruína. Porque aquele que Deus constituiu pode ser até diferente do que você gostaria. Porque a palavra de Deus que Moisés lançou, eu vou emprestar aqui do pastor Brinco, que utilizou esses dias e eu lembrei e realmente guardei. Moisés foi lançar o cajado e ele virou serpente.
e Deus dá uma ordem a Moisés. Moisés, pega a serpente pela cauda. Aí alguém imagina um pessoal na corte, rapaz, vamos imaginar que eles tenham ouvido Moisés dizer assim, Deus mandou pegar pela cauda. Ou, quem sabe, ouviram a voz de Deus, não sei, ali no texto não fala. Mas pode ser que assim, rapaz, não pega pela cauda não, que tu vai morrer. Porque a serpente, você pegar pela cauda, ela vira na hora, ela pica. Mas Moisés recebeu uma ordem para pegar a serpente pela cauda. Então, se ele recebeu uma ordem para pegar pela cauda, ele vai pegar pela cauda, mesmo que você queira que pegue pela cabeça da serpente. Então, a autoridade espiritual tem uma ligação direta para o comando de Deus, para que Deus faça o que Ele quer. E nem sempre o que uma autoridade espiritual faz ou pensa é o que você pensa. Mas ainda bem que Ele é a autoridade espiritual e não você e eu. Porque senão a gente estragaria. Porque pode ser que mesmo pegando pela cabeça, ele fosse picado. Mas Deus é Deus, dá a visão certa, e aí ele pega pela cauda e a cauda vira um cajado novamente. Então quem honra a autoridade espiritual, por mais que não... rapaz, será que ele vai fazer isso mesmo? Vai, mas fica tranquilo, porque esse mistério é com Deus. O meu papel é honrar. Agora tem muita gente querendo colher honra, quando na verdade só desonra. Eu vejo às vezes pessoas querendo satisfação, mas não plantaram a honra. Só que honra anda junto da satisfação. Desonra anda junto da indiferença. Então como é que você quer ter satisfação quando você entrou no campo da indiferença por causa da desonra? Ô filho, eu sei que está um negócio meio estranho, mas é a palavra de Deus. O princípio da honra está estabelecido por Deus. Ou eu honro, ou eu... É só escolher. Eu quero virar em 2024. Mas desonra governo, desonra autoridade, desonra seu líder na igreja, desonra sua família, desonra seu pai, sua mãe, desonra o povo de Deus, desonra. Não há como colher honra para quem planta desonra. O último princípio, e vamos acabar. Esse aqui, ó. Gálatas capítulo 6, 7. Disse para vocês que alguns princípios são expressos como lei. Esse está ali, ó. Não se deixe enganar. Gálatas 6, 7. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Esse aqui é o princípio da semeadura. A Bíblia está dizendo, tudo o que o homem plantar, ele vai colher. Irmão, sai plantando aí, ó. Planta o que você quiser. Eu também saio plantando o que eu quero. Só depois não reclama da colheita. Porque a colheita é na medida da nossa semeadura. A gente planta e não pensa que nosso universo, ele pode ser similar ao universo de um outro. A gente fala mal de alguém. Dá exemplo aqui, são exemplos. E esquece que no nosso universo também tem coisas que alguém pode falar mal. Mas assim, caramba, né? Pois é. Só que a lei da semeadura, ela não respeita pessoas. Ela só respeita o princípio. E o princípio é o seguinte: plantou, o olho de Deus passa assim, ó. Colheita. Pai, me poupa, por misericórdia, Senhor. Aí Deus diz assim, filho, eu não posso poupar, porque senão eu vou contrariar a minha palavra. Tudo o que o homem plantar, ele vai colher, ele colherá. Está entendendo, gente? Só que a gente, quando está no meio das nossas distrações, a gente meio que distrai desses princípios. E por isso, querer virar a vida, que é maravilhoso, está tudo certo, não respeitando isso aqui, é a mesma coisa que nada. Ou eu realmente planto o que é certo, ou eu realmente planto bons pensamentos, uma vida santa, ou eu realmente planto uma vida de consistência, casa de Deus, servir a Deus, ou eu planto realmente uma vida não relativizada, uma vida sólida, fundamentada na palavra, uma vida de respeito, de honra, de cuidado com os meus ouvidos, da minha boca, do meu comportamento, até do que eu visto. Se eu não plantar bem essas coisas, eu não posso reclamar da minha colheita, porque aquilo que eu planto, eu vou colher. Quem não respeita princípios, não acessa o favor específico. Tem um favor geral sobre nós, mas se a gente não respeita princípios, alguns específicos ficam anulados, porque a gente não entra, não acessa na outra etapa. Você está entendendo? Princípios norteiam nossa conduta, e eles não vêm de nós, eles vêm de Deus, é manual de fábrica.
Toda vez que eu desprezo os princípios de Deus, eu esbarro nas consequências da minha escolha. Não tem, gente, como exigir ajuste estando desajustado com os princípios da palavra de Deus. Então, em 2024, eu quero muito que você vire. Eu sou o maior torcedor junto com você e eu acredito que você esteja torcendo por mim também. Mas se a gente não virar algumas coisas que a gente ouviu aqui hoje, se a gente não virar, pastor, eu quero muito ser feliz e próspero em 2024, mas eu não tenho capacidade de honrar a Deus com as minhas finanças. Bom, está quebrando um princípio, né? Eu gostaria muito de orar por você para mudar a sua vida, mas não dá para mudar se você continuar no mesmo caminho que você está. Você está entendendo?